ação do meu querido amigo Rodrigo Paiva. Obrigado pelo amigo. Olha, o Guilherme Terra da Piauí, que maravilha! Enfim, hoje o nosso café é muito especial. Olá, Regina. Boa tarde. Oi, tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde. E aí, então, Joaquim, hoje o nosso café é muito especial. A gente vai ter o nosso querido amigo Rodrigo Paiva aqui. O Rodrigo, ele é presidente do Conselho da ABRAL, da Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens, diretor de licenciamento da Maurício de Souza Produções e conselheiro do Instituto Maurício de Souza. Atua há mais de 35 anos no mercado de licenciamento de direitos autorais e faz parte do Conselho de Ética do CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, do Comitê Jurídico da ANER, Associação Nacional das Editoras de Revistas, e membro da comissão organizadora da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que foi um sucesso esse ano. Atuando na área editorial, foi responsável por mais de 500 lançamentos de livros com a Turma da Mônica, por mais de 30 editoras. Com formação em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, extensão em administração em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em mercado editorial pela FEA USP. Iniciou sua carreira passando por grandes agências produtoras, além de emissora de televisão. E hoje ele vai falar para a gente do case Maurício de Souza de licenciamento, mas eu tenho que dizer uma coisa antes do Rodrigo. Ele é briguento. Ele é um cara, quando você dá uma missão para ele não desiste, ele te amola até conseguir, entendeu? Antes dele ser associado da NEL, antes do Maurício de Souza ser associado da NEL, ele me amolava já. Entendeu? Então, assim, eu admiro muito o Rodrigo, eu adoro gente persistente, que não aceita não, que vai para cima, que briga e que constrói, né? Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo para nós aqui da ANER, é um prazer tê-lo aqui. A palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras. Como eu estava falando no começo, falar para pessoas amigas próximas é fácil. Aqui eu estou tendo prestígio de vários rostos amigos, sorrisos amigáveis, então acho que vai ser um momento prazeroso aí para todo mundo. A apresentação que eu peguei, na verdade, foi uma provocação da Abigraf, numa apresentação que nós fizemos na Fiesp, e eu atualizei essa apresentação agora recentemente, também a convite da Abigraf, a gente fez uma apresentação em Ribeirão Preto, em Bauru, principalmente na questão das editoras, mostrando caminhos que existem na questão do físico e do digital. E uma característica da Maurício de Souza, do próprio Maurício, que começou com tiras em quadrinhos em jornais, ele foi evoluindo, a empresa foi evoluindo para ter hoje, com esse mesmo conteúdo, de uma tira de jornal, a gente ter o próprio canal no YouTube com 21 bilhões de views. Então, o assunto são as diferentes plataformas que a gente está presente e atuando com isso, ganhando dinheiro com isso, atuando de forma relevante no mercado e que pode ser algo inspiracional aí para alguns de vocês, né? Edir, você pode começar, por favor? Se você puder ampliar. Volta, por favor, volta. Isso. Então, daí eu estou colocando a Maurício de Souza Produções como um pilar da indústria criativa brasileira, justamente por esses diferentes aspectos onde a gente atua. A gente atua em mais de 13 setores, pode passar, por favor. E cada setor faz parte da indústria criativa brasileira, que, na verdade, é uma indústria bastante ativa e promissora, é uma indústria de 272 bilhões de faturamento, é maior que a indústria de mineração e construção,
e que gera 7,5 milhões de empregos. Por que eu costumo usar esse exemplo? Porque, às vezes, uma gráfica do interior de São Paulo, do Brasil, se acha muito pequena. Ela fala, não, mas eu sou uma gráfica que só faço panfleto, tal, meu mercado está caindo, está deixando de existir. Falou, não, você faz parte de um universo muito maior, de uma indústria muito maior, altamente rentável, super atualizada. É a questão de saber se inserir dentro dessa indústria e navegar a onda do jeito que ela quer ser navegada. Então, é isso que a gente vai mostrar, exemplos de como a gente vem navegando as diferentes ondas, as diferentes demandas de consumo de conteúdo. Né? Próximo, por favor. Aqui um exemplo de licenciamento, do mercado de licenciamento, que é de 25 bilhões, do audiovisual 22,5 bilhões, tudo isso inserido na indústria criativa, e não preciso falar para vocês do tamanho da indústria gráfica brasileira. Né? E como que a Maurício de Souza se organizou para navegar nessas diferentes ondas e para ser relevante dessa indústria criativa? Né? O Maurício começou com um editorial, então, nas revistas, livros e graphic novels. A gente começou a ter que comunicar todo esse universo, então a gente tem uma presença bastante precisa, intensa, através de comunicação de imprensa, redes sociais. O comercial, a gente tem que monetizar tudo isso, então a gente tem um departamento comercial bastante ativo e atuamos tanto em campanhas de marketing e campanhas de divulgação dos mais variados exemplos. Né? A gente tem que estar onde o povo está, né? Uma frase batida, que o artista tem que estar onde o povo está. Então, a gente tem que ser relevante para ser relevante para o nosso público-alvo. Então, a gente está presente em todas as redes sociais, através de aplicativos, games e streamings. Né? O audiovisual também é a melhor forma de dar visibilidade para o nosso conteúdo original do editorial. Então, temos séries, animações, filmes, e também temos uma atenção muito grande na experiência com a marca e com o nosso conteúdo. É por isso que é a única licença no Brasil que tem 2 parques temáticos, playgrounds, exposições, teatros e musicais. Próximo, por favor. E isso, nessa trajetória, a gente encontra os personagens sendo conhecidos por 93% dos brasileiros. 86% desses brasileiros associam a Turma da Mônica ao estímulo da leitura. Então, onde a gente tem as grandes marcas, empresas procurando um propósito, um DNA para se comunicar com esse consumidor, não se bastando apenas numa relação comercial, a Turma da Mônica, o Maurício, coloca desde o seu início esse propósito do estímulo à leitura, que, junto com ele, vem o estímulo à imaginação, à criatividade, à informação, à cultura e à educação. Né? E a gente tem o privilégio de 83% dos brasileiros já terem comprado um produto da Turma da Mônica, sendo que 81% têm uma experiência positiva nessa compra. Isso é um privilégio, chegar nesse patamar com uma história de mais de 63 anos. Né? Próximo. E eu falar bem da Maurício de Souza é muito fácil, o melhor é quando a gente mostra o reconhecimento público que a Mônica conseguiu nesse processo todo. O próprio Maurício hoje é escritor da Unicef para as crianças, a Mônica é a única personagem a ser embaixadora do Unicef no mundo, atuamos junto com a ONU Mulheres em programas de empoderamento das meninas, a Mônica é embaixadora do turismo e da cultura brasileira, e o Chico Bento, embaixador do WWF no Brasil. Próximo. Isso. Recentemente, a gente fez a comemoração aí dos 60 anos da Mônica, onde a Panini participou
fortemente nos apoiando, patrocinando, e tivemos ações bastante emblemáticas, onde a gente tematizou uma empena de prédio ali na altura da Consolação com a Paulista. Temos um avião temático com a Mônica, levamos o Sansão para viajar a 11 capitais no país, então a gente quis mostrar, falar da força da Mônica, a relevância da Mônica, não mostrando a personagem Mônica, mas mostrando como que seria a força de uma menina de 6 anos com força, capacidade de arremessar esse Sansão para 11 capitais diferentes. Então, com isso, aonde a gente foi, a gente causou e ganhou um espaço muito grande na mídia local. Um exemplo da associação do físico com o digital foi o tema do nosso stand na Bienal desse ano. O tema foi da semente ao pixel, onde a gente quis trazer para o consumidor que é ele que decide aonde ele vai querer consumir o conteúdo. Seja numa plataforma física, no suporte de papel, ou seja numa tela, seja um iPhone, um tablet, ou mesmo nos jogos. Então, a gente teve várias ações onde a gente mostrava as diferentes formas de consumir o conteúdo. Começamos contando a história da escrita, a história do papel, passamos pela experimentação dos diversos tipos de papel e tivemos uma oficina de várias estratégias, manipulação de papel, gerando bastante conteúdo e interação com o consumidor final, para ele perceber o valor e o prazer da manipulação do papel. E o papel tem um diferencial muito grande que você carrega consigo e vira um elemento carismático, de emoção. Um exemplo aqui que a gente fez de juntar da semente ao pixel, a gente colocou um totem aqui em cima do Maurício, tipo daquelas filas de espera que você coloca uma senha, só que em vez da senha que saía, na tela você escolhia o seu personagem, clicava nele, escolhia uma história, e essa história era impressa na hora para você. E daí tinham vários tipos de tiras e tinha uma frase de estimulação à leitura. Fez um sucesso muito grande e o nosso stand foi considerado um dos mais atraentes da Bienal. Próximo, por favor. Aqui é um outro exemplo de associação do digital com o físico, que é a editora Dentro da História, onde se criou um site, onde a pessoa entra nesse site, tem acesso a um banco de imagens com os traços do Maurício de Souza e consegue compor o personagem do filho dele, da criança dele, ou ele próprio, com os traços do próprio Maurício. Então, é como se o Maurício estivesse criando um personagem sob demanda, e esse personagem entra em todas as páginas do livro, né? Sendo um grande sucesso, nós vendemos mais de 250 mil livros desta forma. E é muito interessante que, assim, além do consumidor final ver um valor percebido que faça que ele pague um valor cheio sobre o livro, e dentro da história desenvolver um modelo de negócio bastante interessante, que vendendo direto ao consumidor final, ele não precisa pagar as taxas de desconto das livrarias, estão aumentando bastante a lucratividade, além de cobrar a parte, o frete. Então, aqui a gente tem uma operação extremamente rentável e positiva. Próximo, por favor. E aqui, essa força da Mônica, você vê, a gente conseguiu levar o Sansão a lugares que nenhum outro personagem foi aqui no Brasil e mesmo fora. Não acredito que um personagem tenha ficado participando do Congresso Nacional. Aqui, o Sansão foi convidado para participar da Semana de Inclusão
das crianças com deficiência e que foi bastante emblemático para a gente. Uma outra experiência que a gente está tendo de unir o digital com o físico são nas ações, nas campanhas de marketing com o McDonald's. Nós já fizemos 3 edições onde, diferentemente do padrão, onde as ações de McLanche Feliz estão associadas com brinquedos, a nossa ação é associada com livros. E nessas 3 edições, nós já distribuímos mais de 6 milhões de livros. E é muito interessante, uma vitória para o nosso setor, que quando a gente lança a nossa coleção de livros, ela vende, é mais desejada do que os próprios brinquedos. Então, aquela coisa, existe demanda, sim, pelos livros, né? As crianças gostam, desejam, e um exemplo disso também, que os jovens e crianças gostam, é a visitação que a Bienal teve, foram 722 mil pessoas, uma forte presença de famílias com seus filhos, de jovens com seus filhos, lendo e consumindo produtos juvenis de literatura. Próximo. Aqui o nosso editorial, nessa longa trajetória, a gente estima que o Maurício já vendeu mais de 1 bilhão de revistas em todo o processo. Só no último ano foram 12 milhões de revistas vendidas. Então, cada revista, a média de leitura de 4,3 pessoas. Então, a gente está falando de cerca de 50 milhões de pessoas que tiveram acesso à leitura dessas revistas. Então, é mais um ponto concreto de o gibi ainda vende, o jornaleiro ainda vende, banca ainda vende, vende muito, né? Uma parte disso nas bancas e outra parte via assinaturas, né? Então, são mais de 500 títulos de livros já vendidos, lançados. Nos últimos 5 anos, são 15 milhões de livros vendidos, com mais de 27 chegando a 30 editoras. E daí tem uma pesquisa que é feita pela uma empresa internacional, a License International, que ela mapeia todos os países onde ela está presente para saber quais as marcas mais relevantes. E a gente ficou muito, muito surpreso e recompensado quando a gente teve contato com essa pesquisa, mostrando a relevância da marca, onde que a gente não tem contato nenhum com essa empresa. Vamos mostrar? Deu que a Turma da Mônica, o Mônica's Gang, tem um share of voice maior do que Nike, Neymar, Adidas, Lucas Neto, Homem-Aranha, Marvel, Flamengo e Estrela. Então, para a gente foi uma surpresa e uma recompensa, a gente vê como uma recompensa da coerência e da seriedade do trabalho que vem sendo feito por todos esses anos. Mais um pulinho. Aqui, quando a gente faz o recorte de livros e comics, a gente vê o tamanho da bola da Turma da Mônica. Quanto maior essa bola é mais relevante, maior a presença de mercado. E a gente vê a Mônica aí concorrendo com as grandes marcas do mercado e fazendo bonito, principalmente entre as meninas acima de 7 anos. Próximo. Aqui no Cartoon, a gente tem uma participação menor, mas a gente vê que a gente não faz feio, já que a gente briga com os grandes estúdios do mundo e dizem que a gente conhece o tamanho da nossa empresa pelo tamanho da concorrência. Então, a gente fica satisfeito de saber que a gente concorre muito próximo com os maiores estúdios de comunicação e entretenimento do mundo. Próximo. Aqui a gente vê como o livro mais lido, desejado entre as crianças, a gente vê Harry Potter, que é um grande sucesso inclusive de gerar conteúdos audiovisuais para as outras plataformas de entretenimento, e a Turma da Mônica também aí presente
e atuante frente a grandes clássicos aí do mercado editorial. Na parte de cartoons, a gente vê que a briga é muito, muito maior, mas também a gente estar em 8º lugar, com verbas brasileiras vindas aqui da Lapa, a gente fica muito satisfeito de saber da nossa relevância. Aqui também, na parte de quadrinhos, graças a Deus, estamos em primeiro lugar, sinal que estamos fazendo um bom trabalho, começado pelo Martins e agora, atualmente, nas mãos do Ivan. Ficamos muito satisfeitos com a nossa performance atual também, de liderança. Então, as nossas histórias ajudam a criar todo o mercado, trazer divisas, rendimentos, mão de obra, oportunidades de negócios. Essa é a qualidade da indústria criativa, é a questão dos soft skills, quer dizer, coisas ligadas à cultura, educação, agregando valor ao mercado e tangibilizando muitos produtos. Um exemplo disso que a gente conseguiu, da Turma da Mônica tradicional, criar outras marcas, outras versões, produtos do sucesso da Turma da Mônica, né, que estão presentes também em várias plataformas que a gente vai ver agora. Uma plataforma que a gente acha muito importante, que é a própria plataforma do licenciamento de produtos, que é o artista conseguindo gerir a sua própria obra e vivendo da sua própria obra. Que é muito triste você ver artistas consagrados, com anos de trabalho, de jornada, dependendo de uma editora, de um canal de televisão, sem ser dono da sua própria obra e vivendo da exploração da sua própria obra. Então, o Maurício descobriu, achou, né, no caminho do licenciamento, uma forma de manter o seu conteúdo independente e autônomo, segundo as suas necessidades e o que ele acredita. Então, um exemplo que nós temos, desde 65, o Maurício licenciou o extrato de tomate elefante, começou com a Sica lá atrás, já passou por 4 empresas multinacionais e hoje continuamos detendo mais de 50% do mercado de extrato de tomate elefante. Um outro case também bastante conhecido, com 30 anos de história, é o macarrão instantâneo da Turma da Mônica, e um case mundial que é a primeira fruta licenciada com um personagem, que é um case de mercado que vende cerca de 180 vagões de trem por mês, servindo para introduzir frutas, legumes para a degustação das crianças. Hoje nós temos cerca de 40 produtos in natura licenciados com a Turma da Mônica. Aqui é um exemplo das 200 empresas licenciadas que nós temos, de norte a sul, de leste a oeste, temos grandes empresas divididas por todo o país, mostrando que a Turma da Mônica tem um valor nacional, então, ela, além de ter esse reconhecimento regional, ela tem um entendimento nacional. Somando todos os nossos licenciamentos, a gente tem uma média de 4.000 itens de produtos constantemente em venda no mercado. Nas redes sociais, a gente tem uma participação bastante ativa, temos cerca de 32 milhões de inscritos em todas as plataformas, isso assegurando o nosso contato direto com o público, podendo ter uma temperatura muito quente do que faz sentido para o nosso público ou não. Né? Como eu comentei lá atrás, temos hoje o 5º maior canal infantil do YouTube, com cerca de 21 bilhões de visualizações, tanto no Brasil como fora no Brasil. Temos audiência hoje na Rússia, na Sérvia, Vietnã, Estados Unidos, México, Argentina, diversos países. Estamos presentes em todas as redes sociais.
Temos um aplicativo que se chama Mônica Verso, onde a gente coloca uma parte do nosso acervo de revistas na versão digital para serem consumidas, tanto revistas, livros e graphic novels. Fomos finalistas nesse ano pelo conteúdo disso, mas é interessante ver que, apesar de toda essa digitalização, ainda a questão de percepção de valor, de local de consumo do nosso conteúdo, pelo menos, ainda é muito mais no físico no digital, e mesmo em termos de remuneração, né? Hoje, o nosso negócio físico é muito mais expressivo que o digital. Mas a gente entende que a gente tem que estar presente, oferecendo a condição do leitor consumir o nosso produto onde ele quiser. Temos aplicativos de estudo de leitura, de colorir, de passatempos, figurinhas para deixar a nossa conversa no WhatsApp mais divertida, aplicativos com mais de 19 milhões de downloads. Aqui criamos, justamente por esse contato mais próximo com o consumidor, a gente percebeu que o layout, a forma de consumo do conteúdo, ele tem que se adaptar à plataforma. Então, nós lançamos uma série de webtoons, que são histórias em quadrinhos adaptadas para o passar do dedo na tela, para subir o scroll, e com várias formas de interação diferente do conteúdo, e que tem feito bastante sucesso. E se a gente quer ser expressivo no mercado infantil, juvenil, a gente necessariamente tem que ter o nosso conteúdo no audiovisual, e é por isso que nós estamos presentes nos principais canais e produtoras, tanto na forma de streamings como produção de longas-metragens. Tem. Em cima disso, a Mônica viajou uma vez para a ONU, foi fazer uma apresentação na ONU, e foi lá que ela tomou ciência que, mundialmente, existe uma forma de comunicação indireta, sinalizando para as meninas que, a partir dos seus 7, 8, 9 anos, elas não são bem-vindas ou bem recebidas no ambiente das exatas. Ou a gente está falando de caçar projetos de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa científica, ou mesmo se dedicar à administração de empresas, tudo. E daí a gente desenvolveu, incorporando isso, a gente pensou uma forma de empoderar as meninas e qualquer criança de que, sim, a ciência pode ser prazerosa, pode ser um belo desafio e que traz um futuro promissor. Então, a gente criou a série Franjinha e Milena, é uma série live action dirigida já para um público de 5 a 8 anos, que é líder de audiência na Discovery Kids. Vamos passar? Eles estão de volta. A dupla, quer dizer, o trio mais curioso do universo Maurício de Souza está pronto para embarcar numa viagem de outro mundo. A ciência é nossa viagem no tempo, lembra? Irado. A jornada começa no bairro do Limoeiro, onde eles vão enfrentar desafios em nome da ciência. Parece que acabou a água. É que tá, vez tem, com uma tem a música de fundo. Não perca a segunda temporada de Franjinha e Milena, em busca da ciência. Novos episódios 8 de julho, na Max e no Discovery Kids. Licencinha, que conhecimento tá chegando. Mas é boa, ficou sem a trilha, mas vale a pena, recomendo. E aqui também o que é legal de estar próximo, a gente perceber que, assim, a gente sabe que a gente tem uma relevância muito forte junto das famílias, das crianças, quando, através do nosso conteúdo, introduz a leitura, estimula a leitura para essa criança,
E temos muitos depoimentos que falam que aprenderam a ler através das revistinhas. E daí só que a gente vai indo super bem com esse público, mas tem um momento que tem uma ruptura. Uma ruptura porque os nossos conteúdos não apresentam mesmo a variedade, a intensidade e profundidade de temas mais adultos. É por conta disso que a gente está lançando uma versão do clássico astronauta do Maurício para um astronauta adulto, para um conteúdo de mais de 18 anos, né? Que é uma série que a gente vai lançar pela HBO, que tem um traço muito diferenciado, que a gente espera que tenha uma carreira, inclusive, internacional. E, falando de tanto conteúdo, de tanta criatividade, a gente não poderia deixar de contar a história do próprio criador, do próprio autor de tudo isso, um filme da história do Maurício, que vai ser lançado pela Disney no ano que vem. Vamos ver se vai passar direitinho. Olívio, João, mexerica. Não, mexerica não. Bidu. Bidu? Bidu. Gostei. Meu nome é Maurício de Souza. Eu trouxe alguns desenhos meus. Estou atrás de uma oportunidade. Desista, menino. Desenho não dá dinheiro e nem futuro para ninguém. Aqui é Maurício de Souza falando. Maurício? Maurício de Souza. Eu sinto que falta alguma coisa para explodir, sabe? Está sem a trilha. Tá emburrada por quê? Tá comendo a melancia emburrada. Ó, Magali, não para de comer, né, filha? Come tudo, né? Gostoso. Aqui não apareceu, mas tem uma trilha sonora bem legal. Recomendo, é um filme que vai ser bastante tocante, emocionante. A gente vai conhecer um passado do Maurício antes de ele se tornar famoso através do lançamento da revista. E o que a gente vem recebendo durante muito tempo, assim, existe todo um mercado brasileiro que a gente vê no sucesso atual do agronegócio. Então, a autoestima do brasileiro, que mora no interior, está muito alta. Você vê que nunca se ouviu tanta música sertaneja, é o estilo musical mais ouvido no Brasil. E muitas empresas se identificam com o Chico Bento, no seu autorreconhecimento. E é por isso que a gente vai querer dar, no próximo ano, uma maior visibilidade para o Chico Bento. E a gente está começando de uma forma bastante também carismática. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já lançamos o próprio avião do Chico Bento. Está lindo o avião, em parceria com a Gol. Ele é todo tematizado, internamente e externamente. E o lema do avião é muito legal, que é o melhor da roça para o mundo, né? Você vê, só no lançamento do avião, a gente consegue impactar 7 milhões de pessoas, só na notícia do lançamento do avião. E esse avião está voando aí por todo o Brasil. Então, é uma forma diferente de você impactar com o nosso conteúdo, teoricamente editorial, mas impactando as pessoas de diversas formas. E por causa disso, por ser uma história muito bonita, muito gostosa de ser contada e as pessoas se reconhecerem, um brasileiro se reconhece, a gente vai lançar em 8 ou 7 de janeiro um longa-metragem do Chico Bento. É o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Estreia nos cinemas, com os nossos trailers e teasers alcançaram 25 milhões de pessoas. A pessoa que está interpretando o Chico Bento é um ator mirim de bastante destaque hoje nas redes sociais, que é o Isaac Amendoim, um fofo, e o próprio Chico Bento. Maurício ficou impressionado com a atuação dele. É um lançamento junto com a Paramount, né? Vamos dar uma olhadinha? Oh, que pena. Oi, gente.
Vocês estão sentados? Se não estão, senta aí, porque eu vou contar um caos pra vocês. Você desenha bem demais, hein, Alan? Obrigado. Para os que não me conhecem, muito prazer. Chico Bento, a seu dispor. Opa! O caso que eu vou contar passa num dos melhores lugares do mundo, na Vila Barbinha. É aqui que tá todos meus amigos. Sai das minhas terras, seu moleque! Você quer saber se esse caos tem aventura? Ou se tem? Tem gente caindo? Tem cachorro bravo? Tem. Tem genezinho? Infelizmente tem. Tem confusão? Diversão? Claro que tem. E tem pinar feliz? Eu trouxe uma goiaba por si. Bom, aí vocês vão ter que assistir pra ver. E pra você, que ficou com vontade de escutar esse caos, daqui a pouquinho tá nos melhores cinemas da Vila Barbinha e arredores. Espera um bocadinho. Próximo. É isso, gente. Assim, e gosto de falar da indústria criativa porque, assim, os Estados Unidos, quando saiu da crise, do estouro da bolha em 2015, aonde foi que o presidente dos Estados Unidos, o Obama, foi anunciar que os Estados Unidos estava saindo da crise e que estava de novo no jogo? Ele não escolheu Washington e Nova York, ele escolheu o púlpito da Disney para anunciar isso, que é o grande cartão de visita da Disney, dos Estados Unidos. A rainha da Inglaterra, para apoiar a criação de conteúdo audiovisual local, em inglês, muito tradicional, ela foi tomar chá com o ursinho Paddington, que é o grande personagem inglês. E no Japão, dando a volta no mundo, a gente viu o primeiro-ministro japonês se vestindo de Mario Bros para anunciar aí os próximos jogos no Japão. E é com isso que eu espero ter mostrado para vocês, indicado ou inspirado vocês a considerar, como eu considero, que a Turma da Mônica, como esses outros personagens, são personagens que podem representar a nossa cultura aqui no Brasil. Fico aqui à disposição para trocar algumas mensagens com vocês, para conversar, tirar dúvidas, perguntas. O Rodrigo, tem uma pessoa aqui que é lá do Reino Unido, que é a Lulu, que ela é nossa correspondente no Reino Unido, ela tem uma revista infantil lá, que é a Storytime, e é interessante porque tudo isso começou porque ela fez um café para falar de licenciamento, né? Então, ela está com uma carinha ali que quer fazer uma pergunta. Não, primeiro que é super prazer escutar você contar, porque eu realmente cresci com as revistas do Maurício de Souza, e uma das razões que a gente começou a Storytime no Reino Unido foi exatamente essa consciência de que há uns 10 anos atrás não tinham revistas de histórias para as crianças, eram só revistas de marcas para vender. E a história é muito importante, eu fico feliz de ver você falando essa coisa que o papel ainda é importante, que as histórias são o que mais vendem, porque é a mesma experiência que a gente tem. Os produtos são todos para enfeitar, talvez, a marca, mas, na verdade, a história é o essencial, e uma boa história, ela vive para sempre, de certa maneira. E vendo tudo que vocês construíram, é super legal, porque exatamente, parte da minha inspiração foram as histórias que eu li crescendo aí no Brasil. Uma coisa interessante disso, assim, voltando ao case do McDonald's, hoje o McDonald's ele tem o dia do brinquedo. O que é para fazer? É para estimular as pessoas a pegarem os seus brinquedos que ficaram sem função dentro das suas casas, levam ao McDonald's para reciclar esses brinquedos. Agora, um livro, isso ele nunca vai ser reciclado, ele vai passar de mão em mão. Né? Essa é a grande diferença. Né? E é por isso que a gente tem que ter essa autoestima e saber que, sim, a gente tem que fazer produto bom, que faça sentido para o nosso público. Joaquim. Olá. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde. Prazer em te conhecer.
Obrigado. É uma alegria ver aqui vários colegas da Panini também, Ivan Martins, que tem muita história de Panini, e outros colegas aqui também. Muito, muito bacana essa conversa de hoje, parabéns pela apresentação. Eu queria, Rodrigo, eu estava vendo ali na sua apresentação que você mencionou ali que tem 27 editoras, qual que é a palavra? 27 editoras licenciadas de produtos Maurício de Souza. Eu queria que você detalhasse um pouco mais como que funciona esse processo. Se existe uma grade de produtos e as editoras vão preenchendo ali de acordo com a sua categoria, ou se as editoras submetem um produto para apreciação de vocês para analisar a viabilidade de fazer um produto licenciado, e como que funciona a parte comercial de royalties, do licenciamento e tudo mais. Uma coisa mais na prática, como que funciona esse processo, por gentileza? O licenciamento é um licenciamento de direitos autorais para o mercado editorial, né? Tem um contrato específico sobre isso, e, assim, no passado, eu já ouvia que o autor tem que estar numa editora só, porque é a editora que vai fazer a melhor gestão da carreira do autor, e que ele não tem a consciência de como se mobilizar, tudo. A gente nunca aceitou isso, e a gente foi percebendo que cada editora tem o seu próprio perfil de produto e de público que atinge. Então, o nosso trabalho é identificar o perfil de cada editora e que produto cada editora pode fazer junto com o nosso conteúdo. Então, isso faz com que a gente tenha lançado 500 títulos, mais de 500 títulos hoje, e com, diria que 95% de sucesso nesses lançamentos, porque a gente procura lançar produtos que um não brigue com o outro, e que sempre esteja agregando novos conteúdos. Então, algo que a gente fez com bastante sucesso foi trazer outros autores junto com a Turma da Mônica. Então, tivemos parcerias com Paulo Coelho, com Cortella, com Rubem Alves, com Ziraldo. Vamos ter uma parceria com a Ruth Rocha, cada um trabalhando o seu nicho de mercado, fazendo jus ao seu poder de distribuição. Cada editora tem a exclusividade sobre a sua obra em si, né? Nenhuma editora vai lançar o mesmo produto, a gente sempre procura diferenciar esse produto e colocar no mercado para ser consumido. Então, eu fico muito seguro para falar que existe muito mercado, porque a gente lançou 500 títulos de livro. Falou, não, já exauriu o mercado, não tem mais. Falou, não, gente, a gente vende por ano 2.800.000 livros, sem falar de gibis. E para a gente faz muita coerência, porque a gente sabe que o público do livro alimenta o gibi e o gibi alimenta o livro, né? Então, a gente se sente muito seguro com isso. Sobre a parte do negócio, o licenciamento é uma autorização limitada a um limite de tempo, de um território. Então, a gente normalmente faz contratos por 3 anos, no território nacional. E a gente estabelece um preço, na parte de livros, né? A gente estabelece um preço de capa aproximado, e a gente calcula 10% sobre o preço de capa. Em cima dessa tiragem mínima que a gente imagina também, de 3.000 a 5.000 exemplares, a gente calcula o preço de capa, coloca 10%, a gente chega numa garantia mínima de faturamento, de direitos autorais a serem repassados para Maurício de Souza, e o pagamento dessa garantia mínima a gente divide na forma de um adiantamento de 2, 3 vezes. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Nada. Adriana
não sei se foi a Adriana ou o Fábio, a Adriana, como ele é um cavalheiro, o Fábio Mortari, a Adriana vai perguntar. Adriana, a diretora da revista do SESC. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Obrigada por sua apresentação. Acho que traz muito da nossa memória afetiva. Eu cresci, né, lendo, e meus filhos também já cresceram lendo e tendo acesso e contato aí com as personagens, né, do Maurício de Souza. Então, enfim, foi uma tarde muito gostosa aqui. E Obrigado. eu fiquei com algumas dúvidas com relação ainda ao licenciamento. Primeiro, eu queria entender, assim, como é que se vocês têm um núcleo de estudos sobre a saturação da marca, né? Pensando que vocês trabalham aí com tantas frentes de licenciamento dessa imagem, das personagens, e acho que falando especificamente também sobre licenciamento para alimentos, como é que vocês lidam com as contradições de ceder a marca para alimentos não necessariamente considerados saudáveis? Enfim, hoje a gente tem muitos estudos relacionados, inclusive, à obesidade infantil, do consumo de ultraprocessados. Então, como é que vocês lidam com essas questões que envolvem, a gente sabe também, uma ação educativa, né, com esse público infantil? Então, a gente se sente muito confortável de a gente representa a cultura do momento, né? O Maurício, ele teve uma passagem pelo jornalismo muito forte. Então, a nossa cultura dessa questão da contemporaneidade, que deixa o nosso conteúdo sempre fresco e atual, é essa preocupação com a contemporaneidade. Então, aquela coisa, o que era certo há 20 anos não é tão certo há 10, e a gente tem que se atualizando a partir do momento que o conhecimento e as coisas vão chegando, vão nos alcançando. Mas uma coisa que a gente se coloca é que a gente quer estar aliado, a gente não é um conteúdo didático. O nosso conteúdo é do entretenimento. A gente quer educar pela diversão. Senão, as pessoas não precisariam da Turma da Mônica, né? Existem trocentos outros conteúdos até melhores do que nós. Só que eu acho que o que a gente se diferencia é a forma que a gente consegue se comunicar de uma forma coerente, carismática, e a pessoa se reconhece. Então, quando a gente coloca o Cascão, um garoto que não gosta de tomar banho, a gente não está falando, olha, tomar banho, não tomar banho é uma coisa ruim e tal. A pessoa sabe, ela vai se reconhecendo nisso, né? Através do reconhecimento dos próprios limites, isso ganha um valor muito diferenciado. Então, tipo, a Turma da Mônica é a Turma da Mônica porque as pessoas reconhecem não só as qualidades, mas sim os desafios que elas próprias possuem. Então, quanto à questão da saturação, a gente, quando lança as novas turmas, a gente procura trazer esse frescor de estética, de abordagem ao mesmo conteúdo da Turma da Mônica. É a mesma Turma da Mônica, só que abordadas de formas diferentes, com conteúdos diferentes. Na questão do licenciamento, assim, a gente percebe o Brasil ainda, para vocês terem uma ideia, representa 10% do mercado americano de licenciamento. Então, em termos de esgotamento, ainda é muito pouco perto do que outros mercados praticam. A gente tem um compromisso de manter o nosso vínculo com a família, né? E por esse vínculo da família, a gente sabe que existem diversas famílias com olhares, com pensamentos diferentes. E a gente procura trazer, através da alegria. Então, nós somos a favor do bolo de aniversário, nós somos a favor do brigadeiro, do quindim, da pipoca. Mas em nenhum momento você vai ouvir falando, olha, você só come brigadeiro, você só come chiclete. Não, mas a gente reconhece os elementos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros. E se a gente percebe essa entrada que nós temos, que é vital para manter a sustentabilidade do nosso negócio, porque
infelizmente, vocês sabem que o mercado editorial sozinho, ele não se paga. E o licenciamento é vital para manter a viabilidade da produção de conteúdo editorial cultural brasileiro. Senão, não existiríamos. Então, a gente aproveita essa entrada, essa participação de mercado que nós temos e vamos introduzindo, por exemplo, as frutas e legumes. Hoje, são cerca de 40 contratos onde a gente tem os mais variados produtos in natura. Então, o alface do Horácio, que é uma delícia. Temos couve-flor. Para a gente é um motivo de muita satisfação saber que a gente introduz o couve-flor na mesa de uma criança. Os supermercados, eles querem couve-flor da Turma da Mônica, porque normalmente fica sobrando lá e quando coloca o couve-flor da Turma da Mônica ajuda. Então, a gente faz como todo artista no Brasil, empresa, empreendedor no Brasil, tem que fazer um jogo de equilíbrio de pratos. E é isso que a gente busca continuar fazendo e ganhando respeito aí da sociedade, como nós temos vendo. Fábio Mortara. Rodrigo, antes de mais nada, parabéns. Como diz você, falar para amigos é mais fácil, né? Queria cumprimentar, enfim, Regina, Martins, que é um grande amigo, Ivan e Gil, da Panini, que são grandes parceiros nossos, o Joaquim, super divulgador de Two Sides e Love Paper, Guilherme também, né, com a Piauí também. E te perguntar o seguinte, Rodrigo, vocês têm parcerias que você passou rapidamente quando você falou da WWF, super legais. A nossa é apenas de Two Sides, é uma delas há mais de 5 anos, né? Mas tem WWF, tem Dorina No Will. Como é que é a escolha, como é que é a aproximação, como é que funcionam essas parcerias? Eu não sei se todas são tão longevas como a nossa, mas, enfim, queria que você falasse um pouco disso. Existe uma procura natural, né? É justamente isso, assim. A gente não tem a pretensão de ser dono da razão. A gente é um conteúdo de entretenimento, mas a gente sabe que, justamente pelo carisma que nós temos, o nosso conteúdo acaba sendo utilizado. Hoje nós temos mais de 250 campanhas institucionais utilizadas para divulgar temas de difícil absorção e entendimento. Então, hoje temos parceria com a Unesco, Dorina No Will. Naturalmente, eles nos procuram para desenvolver projetos para que eles consigam divulgar conceitos que eles têm dificuldade de divulgar diretamente. Um desses casos foi a Unicef, quando a gente já tinha um namoro, a gente, nas nossas páginas de revista, a gente colocava pautas do Unicef, de esclarecimento e tal. Daí um dia falou, me trouxeram um anuário desse tamanho, falou, olha tudo que a gente faz. Falei, desculpe, qual é a sua pretensão? Que eu leia esse anuário? Não, mas a gente fez um monte de coisa. Falou, se você não se comunicar, as pessoas não souberem e não tiverem prazer, essa é uma grande questão. A interação com a Turma da Mônica, existe um vínculo de prazer, né? Então, esse prazer cria um respeito, um vínculo. Nossa, uma revista sobre energia elétrica com a Turma da Mônica, no mínimo vai ser divertido. E daí a pessoa pega para folhear aquela revista, quando ela percebe, ela já absorveu uma série de conceitos. Então, a nossa preocupação é se manter divertidos, alegres. A nossa participação didática se dá muito através da autorização de conteúdos da Turma da Mônica em livros didáticos. Nós temos cerca de 500 autorizações por ano para mais de 10 milhões de exemplares de livros no Brasil por ano. E a gente entra para trazer o refresco de uma aula de geografia, numa aula de matemática, tem a Turma da Mônica ali quebrando aquela sisudez, aquele conteúdo mais difícil.
acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Guilherme Terra, por favor. Sim. Olá, ô Rodrigo. Olá, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui mais relacionada à estrutura. Vocês têm quantas empresas no grupo? Ou é uma empresa só, a editora? Vocês trabalham só com licenciamento? Ou vocês produzem, vendem algum produto vocês próprios? Né? Tipo, tem uma empresa comercial para vender produto, ou vocês só licenciam? Queria só entender isso. Quantas empresas vocês têm no grupo hoje? Temos 4, 5 empresas. Um braço direto, de atuação direta no mercado, é o nosso braço ao vivo, né? Onde a gente cria os espetáculos teatrais, musicais. Isso são iniciativas próprias nossas. Mas o restante, acho que 98%, é tudo através de licenciamento de direitos autorais. Tá, então vocês não produzem nada, vocês não vendem o bonequinho da Mônica e tal, vocês não fazem isso. É sempre através de uma empresa licenciada que tem uma expertise de produção, que tem uma expertise de comercialização e que tem uma expertise de distribuição. Se eu tivesse que aprender essa expertise dos 13 setores que nós atuamos, de fralda até maçã, eu não conseguiria. Teria que ser um banco, além de ter fôlego, liquidez para viabilizar tudo isso, a gente não teria mão de obra suficiente para isso, e a gente se desfiaria do nosso foco, que é criar conteúdo. Tá certo. Ok, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá. Então, estamos no horário. Sim. Rodrigo, eu quero agradecer imensamente sua participação. Foi bem esclarecedor. Eu acho que esse é um tema muito interessante. A gente vai trazer mais sobre isso aqui na NER, falar mais de licenciamento. Eu convidei a Marici, da Abral, para vir falar também sobre isso, uma forma mais ampla, e eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente está engatinhando nisso aqui no Brasil. Acho que o Maurício de Souza é um dos pioneiros, né, no licenciamento, e eu acredito que existam muitas portas que podem ser abertas e muita coisa para ser feita. Então, meu agradecimento, Rodrigo Paiva, muito obrigado, companheiro de luta, enfim, e nos vemos todos novamente a semana que vem. Um grande abraço a todos. Ô, Guilherme Terra, você está convidado para um café, hein? Obrigado. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Rodrigo. Boa tarde a todos.